Tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos ao nosso encontro. Eu sou Marcos, psicólogo, membro do Instituto Ama Psique e Negritude, mestre e agora doutorando em Educação, Psicologia da Educação pela PUC São Paulo. E hoje é com bastante alegria que o Programa de Estudos de Pós-Graduados em Educação, Psicologia da Educação, dá início a uma série de debates e diálogos sobre a ciência em tempos de pandemia, especialmente as contribuições da educação em sua multiplicidade. Essa iniciativa faz parte da Marcha Virtual pela Ciência, chamada pela SBPC. Inauguramos a série de diálogos com o tema Pós-Graduação, a importância da ciência em tempos de pandemia. Para dialogar com a gente hoje, recebemos a professora doutora Ana Mercedes Bahia Bock, que desde a sua formação tem contribuído exaustivamente com a ciência e profissão psicológica e com a educação brasileira. Ana Bock é mestre e doutora em psicologia social e revolucionou a psicologia com sua tese de doutorado publicada em livro As Aventuras do Barão de Munchausen na Psicologia. Ana Bock também tem participação histórica no campo das entidades em psicologia. Foi presidenta da Federação Nacional dos Psicólogos, do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, do Conselho Federal de Psicologia por 3 gestões, também foi secretária executiva da União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, a ULAPSE. Estamos no mês do orgulho LGBT e a Ana Bock assinou a resolução 0199, que despatologiza a homossexualidade, um passo importante para a ciência e profissão psicológica, do ponto de vista científico, inclusive, resolução que proíbe na prática que os profissionais psicólogos exerçam qualquer técnica de reversão sexual. Ana Bock foi candidata nas últimas eleições a vice-governadora pelo estado de São Paulo. Ela também é membro do corpo editorial e revisora de uma série de revistas científicas do Brasil e da América Latina. Atualmente preside o Instituto Silvia Lani, Psicologia e Compromisso Social. É professora da graduação em Psicologia na PUC São Paulo, onde já exerceu o cargo de direção e coordenação de curso. Também é professora e já coordenou o curso da pós-graduação em Educação, Psicologia da Educação da PUC São Paulo e foi minha orientadora de mestrado. Boa tarde, Ana. Seja muito bem-vinda, que alegria estar aqui com você. A alegria minha também, é muito interessante que a gente possa ter essa iniciativa feita por alunos, né, por um conjunto de alunos lá do PED, que se associam a não só as coisas que a universidade vem fazendo, a PUC vem fazendo, mas que se associam a todo um movimento social que acontece hoje em defesa da ciência, e muitas iniciativas da SBPC, Marcha Virtual, né, que são importantes hoje. Hoje no Brasil é preciso, por incrível que pareça, é preciso defender a ciência. Né? Então, é muito importante que os alunos estão de parabéns, né? Claro, são pesquisadores e sabem a importância do que nós estamos falando e fazendo, mas, de qualquer jeito, estão de parabéns pela iniciativa. E é com muita satisfação que eu inauguro aqui esse espaço, né, pelo programa de Educação, Psicologia da Educação da PUC de São Paulo. Ana, então vamos começar nossa conversa a partir da BPC. Ixi, ficou mudo. Para mim ficou mudo. Consegue me ouvir? Agora voltou? Sim, voltou. Não voltou. Não? E agora? Agora voltou. Com a pandemia, tem uma discussão bastante importante acerca da ciência e a relação com a vida cotidiana. No esforço de explicitar a relação da ciência com a vida, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC, realiza a Marcha Virtual pela Ciência no Brasil, e desse jeito eles chamam a atenção para a importância da ciência no enfrentamento da pandemia da Covid-19, a partir de suas implicações sociais, econômicas, da saúde. E eu começo aqui com uma provocação a você. A ciência está distante da vida? Não, a ciência não está distante da vida. Às vezes, a academia, onde se faz a ciência, às vezes, o desenvolvimento de um determinado conhecimento pela sua própria forma, pelo seu próprio método, nós, da academia, fazemos a crítica de um certo distanciamento. Mas a verdade é que a ciência tem como seu objeto a vida, né? Não há outro objeto possível para a ciência que não a vida, né? E essa vida cotidiana.
Então, nós estamos sempre voltados para as necessidades de um grupo, de uma sociedade, a necessidade dos humanos, seja lá no campo da saúde, seja no campo, na relação, por exemplo, com a natureza, né? Seja na relação com animais, que nós precisamos conhecer essa relação possível, seja na alimentação, seja na exploração de materiais que são necessários para a produção de um bem-estar, né? No campo da física, no campo da mineração, por exemplo, né? Enfim, qualquer área, a água, qualquer área que você tome, qualquer campo da ciência que você dê aqui algum exemplo, ele de alguma forma se relaciona com a vida, né? Não há possibilidade das perguntas da ciência, porque a ciência na verdade, a rigor, se a gente quiser exagerar na expressão, ela é um exercício de perguntação, né? Ela é um exercício de inquietação, e não há possibilidade dela não estar ligada ao campo material, ao campo da vida, que é de onde saem as perguntas, né? E não são os cientistas que sozinhos inventam as perguntas, né? Há uma construção na sociedade das necessidades. Nós estamos precisando agora descobrir vacina para nos curarmos dessa epidemia. Nós estamos precisando agora, né, de tecnologia. Então, as perguntas, elas saem desta vida cotidiana, dessa vida vivida, que a ciência tem uma linguagem própria, um jeito próprio de fazer suas questões, os campos delimitam aquela vida cotidiana, porque com a histórica fragmentação da ciência, não há possibilidade de um campo responder por toda a vida cotidiana. Então, ele fragmenta essa vida, faz recortes, né, para poder ter as suas respostas históricas e temporárias. São verdades históricas e verdades temporárias. E para responder aos questionamentos, às perguntações da vida cotidiana, qual que é a importância, qual é a tarefa dos programas de pós-graduação? Por que eles são importantes para a ciência? Então, os programas de pós-graduação, hoje, eles têm uma natureza um pouco mais ampla do que tiveram no seu início, né? Os programas de pós-graduação eram, inicialmente, a formação do pesquisador, que era professor, era docente, pesquisador, né? E precisava se aprimorar. Para você ser professor no nível médio, no ensino básico, vamos chamar, que hoje é todo o ensino básico, você precisa ter licenciatura, tá? É uma exigência que você tenha uma formação especializada em práticas pedagógicas, né, para você poder ser professor de todo o ensino básico. Na universidade, você não precisa ter licenciatura, porque a universidade é um lugar de ensino, sem dúvida alguma, é um lugar de formação, mas é um lugar de formação a partir do trabalho da pesquisa. Então, o que você precisa é ter uma especialização, é você ter um conhecimento, é você ter uma prática especializada na pesquisa. E aí, então, surgem os campos, surgem os programas de pós-graduação. Hoje, não são só os docentes, pesquisadores da universidade que vão fazer pós-graduação. Hoje você tem muita gente buscando um aprimoramento da sua prática profissional, tanto que existem mestrados profissionais, né? Você vai buscar um aprimoramento da sua prática, do seu desenvolvimento em termos de conhecimento, para aprimorar seu trabalho, né, aquilo que você faz, você vai buscar isso no pós-graduação. Então, hoje o pós-graduação reúne mais do que iniciantes docentes da pesquisa, né? Mas, de qualquer forma, todas essas pessoas, venham por qual motivo elas venham parar num programa de pós-graduação, elas estão interessadas e terão que estar disponíveis para uma formação científica, né? Para aprender a perguntar. Não é fácil perguntar, né? A gente fala, as crianças chega uma idade, tudo ela pergunta por quê, né? É uma humanização que chama a atenção, né? As crianças, quando elas aprendem a perguntar, a gente até destaca como um momento do desenvolvimento. Não é uma atividade fácil perguntar. Então,
e a perguntação, a inquietação científica, ela tem muitas coisas que ela precisa respeitar. Ela precisa dialogar com aquilo que já foi pesquisado, então você precisa aprender a fazer uma boa revisão de literatura. Ela precisa de um método que você possa expor, porque, veja, ela é pública, obrigatoriamente pública, ela é de todos, né? Claro, nós podemos depois falar que a desigualdade não permite o acesso, mas a natureza da ciência é que ela é de toda a sociedade. Então, você precisa pesquisar de uma forma que você possa contar rigorosamente como foi que você pesquisou, para que alguém que dialogue com o seu trabalho possa dizer, não, eu não concordo com essa conclusão que você chegou, ou eu vou tirar daqui um pedacinho e vou desenvolver uma coisa diferente, né? Então, há todo um procedimento metodológico, um procedimento de produção do conhecimento, um procedimento de registro do que você pesquisou, que permite análise, né? Que vão permitir, que são exigidos e que você precisa aprender no pós-graduação. Né? Toda a inserção naquele campo, com muitas leituras, com muita troca, de conhecer tudo que está sendo produzido naquele campo, isso também é aprendido. Né? A graduação, ela faz isso, mas ela não dá conta completamente disso. Então, é um aprofundamento de uma formação num campo, e às vezes você quer cruzar o campo, né? Você se formou numa área e quer cruzar com uma outra área, então você se aprimora numa pesquisa, enfim, para produzir, para a gente ter um mundo científico, é preciso que você tenha um mundo de formação aliado a ele, porque a perguntação é algo muito imprescindível. Tá? Então, é esse conjunto cada vez maior de pessoas que vão chegando, se aproximando da ciência, se formando como cientistas, como pesquisadores, é isso que faz um campo de inquietação. É como se fosse uma força, né, que se produz naquele campo de inquietação e que permite o desenvolvimento da ciência. Então, a pós-graduação, ela é fundamental para o desenvolvimento da ciência, porque ela forma novos cientistas, ela forma pessoas com uma perspectiva de produção de conhecimento, uma perspectiva de investigação. Então, não há possibilidade. Claro, você pode ter institutos de pesquisa, mas veja, mesmo os institutos de pesquisa, eles vão ter pessoas que chegam lá e que estão aprendendo, que são ainda, né, júniors, né, e que vão aprender, que vão fazer parte, que vão começar, que são alunos do professor ou do cientista que está ali, são orientados por ele, né? Senão a gente não renova, senão a gente não mantém o processo, senão a gente torna a ciência algo que é incompatível com ela, que é o conservadorismo, que é a paralisação. Né? A ciência é um processo que não para, ela é sempre inquieta, né? Ela é sempre, por isso que eu disse verdades, né? Ainda agora falei verdades que são verdades históricas, que são verdades relativas, né? São consensos momentâneos, exatamente porque a gente sabe que a ciência a vida se modifica e a ciência tem que acompanhar o ritmo dessa vida, né? Então, ela se modificará também. Então, você precisa ter sempre um conjunto de pesquisadores em movimento, inovando, gente nova, gente que foi para outro lugar, que conversou com outros grupos de pesquisa, que conhecem outra realidade, né? É fundamental. E a gente tem vivido um momento de questionamento da necessidade da própria ciência, né? Que quando você falou do conservadorismo, eu fiquei pensando nisso. Você contou também qual é o processo de pesquisa, né? A gente tem uma perguntação, não é de qualquer modo que ela é feita, tem uma metodologia, e fiquei me perguntando se o pesquisador pode estar cientista com qualquer postura, com qualquer compromisso. Qual é o compromisso que o pesquisador, se ele está preocupado com a vida, que compromisso que ele tem que ter nas perguntações, no processo de investigação, de que modo que ele tem que olhar para a realidade? Qual é o óculos do pesquisador? O óculos do pesquisador é um óculos que, por exemplo, não pode ser fundamentalista, não pode ser conservador, não pode ser carregado de preconceito. O óculos do cientista é um óculos disponível para o que a realidade lhe permitir, naquele momento,
trazer como elemento de análise, né? E para isso, ele não pode estar fechado. Eu brinco, às vezes, quando eu dou uma palestra assim para alunos da graduação, né? Eu gosto de brincar dizendo assim, gente, se vocês vieram aqui para esta universidade para conhecer verdades, né? Eu vim em busca da verdade, você está no lugar errado. Vá procurar uma igreja. Né? Porque só a religião pode ter, só as perspectivas religiosas podem ter verdades que elas afirmam e as pessoas podem aceitar ou não. Né? Se você veio para uma universidade, você não veio em busca de verdade, você veio em busca de perguntas, você veio em busca de dúvidas. Né? Então, eu acho que o cientista, ele é alguém absolutamente inquieto, né? Ele é alguém que incorpora, faz parte da sua forma de estar no mundo, esse jeito inquieto e perguntador, rigorosamente perguntador, né? Então, ele não pode, por exemplo, ser um cientista que fixa, que adere a uma visão preconceituosa, vamos chamar, agora estamos aí colocando isso com muita racista, por exemplo. Ele não pode ser racista, né? Porque, veja, ele pode até fazer uma pesquisa que não determina. Vou dar um exemplo, que eu não gosto muito dele, mas vou dar um exemplo. Que você conclua que os negros são menos inteligentes. A pesquisa do Curva do Sino já deu, né, uma vez feita nos Estados Unidos, já deu um resultado como esse. Os negros são menos inteligentes. Ele pode chegar a essa conclusão, mas ele não pode chegar a essa conclusão por uma perspectiva racista. Né? Por quê? Porque ele tem que estar disponível para quando a sociedade disser, não, teu resultado é racista, teu resultado alimenta perspectivas racistas, ele tem que estar pronto a recuar. Ele tem que estar pronto a verificar onde foi que o conhecimento dele escapou, né? Então, ele não pode ele não pode entrar para pesquisar com essas perspectivas conservadoras, com essas perspectivas fundamentalistas, né? Ele não pode. E isso é incompatível com a ciência, é incompatível. Claro que às vezes acontece e a gente critica, mas é mais fácil o fundamentalismo ser contra a ciência do que a ciência ser fundamentalista. Ela impede o fundamentalismo, porque ela tem toda a possibilidade. Quando nós fizemos a resolução da homossexualidade, né, que você citou aí, que eu tenho muito orgulho de ter feito com muita gente nesse Brasil, mas de ter sido a pessoa que representou esse coletivo e a assinou, né? Quando nós fizemos isso, muita gente reclamou, e nós tínhamos segurança absoluta do que estávamos fazendo. Por quê? Porque estávamos baseados no conhecimento científico. Nós fomos em busca de pessoas que tinham estudado isso, que tinham contato com conhecimentos no exterior, né? Que tinham referências no exterior, que conheciam a posição da OMS, para que a gente pudesse afirmar aquilo. E quem é que se contrapôs a nós? Fundamentalistas. Só os fundamentalistas fizeram essa contraposição. E nós jamais poderíamos ter desistido, recuado, deixado de defender, porque era exatamente a perspectiva científica, aberta, inovadora, questionadora, com muitas referências, com muito embasamento, com muita fundamentação, que nos dizia que hoje, né, não se pode considerar doença a homossexualidade. Então, é isso. Eu acho que é incompatível. Aí o que acontece é que as pessoas que são fundamentalistas, elas não combatem um determinado conhecimento da ciência, elas combatem a ciência de uma maneira geral, como nós estamos vendo hoje acontecer no Brasil. Nós estamos sofrendo as universidades, os lugares de ciência, até uma oportunidade da gente saber onde é que a ciência está sendo produzida, né? Atacou, vai lá, que lá está sendo produzida alguma coisa importante, né? Como nas universidades federais. Universidade Federal, um bando de vagabundo, ninguém trabalha, ninguém quer nada, funcionário público que não faz nada, né? Da onde é que tem saído todo o conhecimento sobre a pandemia?
Da onde é que vêm as pessoas especializadas que vêm dizer, olha, pesquisamos, fizemos, sabemos que a vacina, isso, aquilo? É de institutos, né, de pesquisa, é de universidade federal, de universidades públicas, às vezes estaduais, às vezes municipais, mas, enfim, e com algumas universidades particulares que também acompanham. Mas é fundamentalmente da universidade pública. Tá? Então, é importante a gente perceber essa... E estou pensando aqui, né, uma universidade pública, uma universidade do povo, é uma universidade do mundo social, é uma universidade aberta e onde todos é de todos, né? Depois a desigualdade, mas assim, ela é de todos, né? Então, o conhecimento que se produz ali é um conhecimento para todos, né? Um conhecimento para a sociedade em geral. E aí, os fundamentalistas se incomodam, né? E combatem a ciência e os lugares da ciência. E quais são os desafios, então, nesse momento em que a ciência vem sendo sumariamente atacada, deslegitimada, em que a universidade tem agora se apresentado projetos de esvaziamento de povo, quando você diz a universidade é pública, é do povo, a gente vê projetos de sucateamento da educação pública brasileira, de que modo a ciência, e pensando a educação, pode contribuir para o enfrentamento desses projetos reacionários que impedem seu próprio avanço? Chegar mais perto da vida cotidiana, para resistir. Né? Então, é preciso, por exemplo, num país como o Brasil, com uma marca de desigualdade muito profunda, você não tem todas as escolas trabalhando uma perspectiva científica nos seus alunos. Né? Muitas escolas, não só públicas, mas escolas particulares também, ainda fazem aquela educação que o Paulo Freire criticou, a educação bancária, né? Uma educação que é de depositar um conhecimento pronto, né, nos estudantes. É melhor chamá-los de alunos, né, nessas perspectivas. E a gente tem, para que a ciência possa resistir, ela sofrerá ataques, mas ela não vai sucumbir, né? Eles não passarão, porque é um mundo moderno que valoriza a ciência, é um mundo inteiro, né, que está baseado em conhecimento científico. Hoje, tudo, as doenças, a educação das crianças, a formação na escola, a exploração de materiais, o mundo do trabalho, não há nenhum campo da vida cotidiana que não esteja, de alguma forma, relacionado a conhecimentos científicos, né? Até o mundo religioso tem lá estudos sobre a espiritualidade, né? Então, e muitos estudos, às vezes, científicos mesmo, sobre documentos, né? E a história, por exemplo. Mas, assim, mas é preciso resistir aos ataques. E eu acho que muitas formas de resistir, por exemplo, com marchas virtuais, no momento de pandemia, com marchas virtuais. É lindo, né? Que as pessoas possam aderir, possam caminhar juntas, né? Porque estão na mesma hora, ligadas, colocadas ali, acompanhando, né? Nós temos agora uma atividade no dia 9 de julho, né? E que é grandiosa, assim, né? E nós, que acho que é terça-feira, né? Mas eu acho que, assim, a oportunidade que a ciência tem de contar para aqueles que estão na vida cotidiana, né? Nessa vida cotidiana que é objeto dos nossos estudos, né? Esses parceiros da vida cotidiana que não estão produzindo, que não estão no campo científico, é hora da gente contar para eles o que é a ciência, a importância da ciência, por que se faz ciência, né? Como se faz ciência. Porque, assim, nós temos um problema, por exemplo, interessante que a educação discute, né? Que é como é que eu ensino ciência para as crianças, para os jovens, né? E muitas vezes essa ciência é ensinada
é como se ela fosse uma atividade de descobertas, descobertas. Então, tem uma verdade lá que está coberta e você, com o seu procedimento científico, você vai lá e descobre, né? Então, essa ideia das descobertas que é ruim, né? Porque é importante que um jovem entenda, né? O Mário Sérgio Cortella dá esse exemplo num livro, que o Newton, que obviamente não foi a maçã que caiu na cabeça dele, que permitiu a ele descobrir a lei da gravidade, né? Porque senão eu fico embaixo de uma macieira até cair uma e ver o que acontece, né? Então, ele diz assim, imagina, o que não se contou a parte da maçã, mas não se contou quem era Newton, que ele era de uma família de cientistas, que ele estudava na melhor universidade na época, na Europa, que ele vinha preocupado com a questão da queda dos corpos, né? E daí ele tira essa noção de preocupação, que ele vai misturando, vai dizendo, tem que ter uma preocupação, tem que ter uma pré-ocupação, né? Ele vai mostrando um certo sentido da palavra, então eu acho que a educação, a escola, ela tem que preocupar os estudantes com perguntas, com questões da vida, né? Que são questões importantes para uma atitude de investigação. E aí que vem a resposta, que é importante, porque no nosso tempo histórico há uma resposta consensual para aquela pergunta. E é importante se conhecer a resposta, né? A Escola Nova, por exemplo, valorizou muito a pergunta, mas desvalorizou o conhecimento que podia vir como resposta. Então, eu acho que é a gente poder dar trabalhar essa noção, a gente ir para a mídia para falar. Eu fico muito satisfeita de estar aqui, né? Mas eu acho, por exemplo, que é bárbaro o Brasil ter um Nicoleles. É bárbaro o Nicoleles como um cientista profundo, premiado, um cientista, ir para a mídia para responder questões, né? Para esclarecer questões que a ciência produz. E isso usando o Nicoleles como um exemplo, como um representativo de um conjunto de cientistas que hoje estão se dispondo, estão postos na mídia, estão se dispondo a dar a esclarecimentos, a falar a linguagem da ciência, a trazer respostas para as questões que nós estamos vivendo a partir de um conhecimento pesquisado, de um conhecimento científico. E nesse universo de perguntação, você estava dizendo mais inicialmente do lugar que a pós-graduação ocupa no campo da ciência. E no universo de pós-graduação, qual o lugar que o programa de educação, psicologia da educação, ocupa na realidade brasileira? Qual é a importância do PED? De que modo ele se insere? Olha, eu acho que tem várias coisas. Primeiro que é um programa com mais de 50 anos, né? Isso não é para qualquer um, né? Isso significa um tempo de amadurecimento, um tempo que tem história esse programa, né? Ele tem profundidade. As pessoas que, quando elas estão num programa que tem 50 anos de existência, elas carregam uma responsabilidade grande. Não posso fazer qualquer coisa, não posso vir aqui falar qualquer coisa do PED, porque eu estou representando um programa de grande importância, um programa com história, né? Um programa com muita produção nesse tempo todo, né? Enfim. A segunda coisa que eu acho é que ele é do campo da educação. É fácil você imaginar que existem cursos pós-graduados em áreas da ciência dura, né? Agora, as ciências humanas, humanitárias, como ciências sociais, sociologia, a educação, muitas vezes, elas não são vistas como áreas que exigem um conhecimento rigoroso. Parece que, assim, todo mundo sabe, né? É um conhecimento que é só ler um livro que a gente pode ficar conhecedor, né? E aí, o PED tem a importância, aliado a outros programas de educação da PUC de São Paulo, né? Nós somos 4 programas, o PED é um deles, a importância de você garantir que você está pondo a educação como um objeto
para ser analisado rigorosamente, para ser pesquisado. Nós estamos procurando contribuir com o desenvolvimento da educação, da prática de professores, no cotidiano da sua escola, né? Contribuir com a sistematização do conhecimento, com o estudo que dá visibilidade a aspectos que são importantes de serem considerados na prática do professor, no desenvolvimento do processo educacional. Então, eu acho que o PED, ele tem este valor, né? Além, claro, de qualidades, assim, da gente ter esses alunos maravilhosos, da gente ter colegas deliciosos, né? Nós somos no PED 13 professores, eu vou chamar de professoras, porque a gente tem um homem, né? Nesse conjunto, que é o professor Antônio Carlos Ronca, que no momento é o coordenador do programa, né? Já foi reitor na PUC de São Paulo, hoje é coordenador do programa, com a professora Laurinda Ramalho, e a gente tem um conjunto de professoras que representam uma diversidade teórica, de interesse, de linguagem, né, de perspectiva. Você pode contar para a gente um pouco dessa diversidade? De que modo os aspectos do processo educacional se apresentam no PED? Que diversidade é essa? Eu vou ver se eu dou conta, se ficar muito comprido, mas eu vou pôr eu como fiz uma parte de um texto para o Sucupira, eu tenho aqui, eu vou ver se eu consigo, você, por favor, se estiver ficando longo, se tiver, né, se não é o que deveria acontecer numa live, você me interrompe, né? Mas eu vou ver se eu passo bem rapidinho um material, quer ver? Vamos ver se eu dou conta de fazer esse trabalho. Vendo minha tela? Ela está carregando, vai aparecer. Apareceu. Apareceu, né? Então, tá aí, são as linhas de pesquisa, isso as pessoas podem olhar no site da PUC, lá no nosso programa. O programa está organizado em duas grandes linhas de pesquisa: processos psicossociais na formação e no exercício profissional de educadores, processo de constituição da subjetividade do educador, relacionado com seus saberes e desempenho profissional, e o desenvolvimento, ensino e aprendizagem, a compreensão do desenvolvimento humano, sua relação com processos de ensino e aprendizagem nos contextos escolares. São duas grandes linhas, né? Aí são 13 professores, e eles estão organizados em 11 projetos de pesquisa, 11 núcleos, grupos de pesquisa. Tá? E aí vou citar rapidamente, por exemplo, processo de produção de projetos político-pedagógicos participativos em instituições educacionais. É um dos projetos coordenado pela professora Luciana Chimansky, que trabalha aí, olha, em centros de criança e adolescente, CCA, Centro de Educação Infantil, na produção de projetos políticos pedagógicos participativos. Então, veja que ela estuda essa possibilidade dessa relação da escola com a comunidade, com a família, né? Depois, aqui, em segundo lugar, dimensão subjetiva da desigualdade social e sua expressão na escola. Aí sou eu e o professor Antônio Carlos Ronca, que trabalhamos com a questão da desigualdade social, como é que ela interfere, né, como é que ela impacta a escola, a significação constituída pelos jovens sobre a escola e as políticas públicas desenvolvidas para o combate à desigualdade, que tem foco na educação. Desafios da escola na atualidade. Qual escola para o século XXI? Tem um erro ali. Né? É da professora Vera Placo, que pensa com os alunos, né? Sempre é um conjunto de pesquisadores, alunos pesquisadores, que estão fazendo sua dissertação, a sua tese, que participam desses grupos, produzem o seu trabalho individual e, ao mesmo tempo, contribuem para uma pesquisa mais ampla, né? O trabalho, claro, pode estar muito colado a isso, como em geral está. Então, nesse caso da Vera, são desafios da escola na atualidade. Qual escola para o século XXI? Educação e psicologia no Brasil, olhar histórico sobre a educação especial e inclusiva, da professora Mitsuko Antunes, né, conhecida como Mimi entre nós, que trabalha, é a nossa historiadora nesse campo, né, e que se dedica também à questão da educação especial e inclusiva.
O projeto Atividade Docente e Subjetividade, da professora Wanda Junqueira, conhecida como IA, que tem como objetivo produzir conhecimento que contribua para o aprimoramento da formação de educadores, né? Depois vou retomar um pouquinho, mas como aqui está escrito, a psicologia sócio-histórica, né? Os professores têm diferentes abordagens, a Luciana abordagem fenomenológica, a IA sócio-histórica, a Mimi sócio-histórica, tem diferentes abordagens, né? Desenvolvimento profissional docente, da professora Marli Andréia Laurizete Passos, né? Que reúne aí, oferece elementos fundamentais para o delineamento de políticas de formação docente no Brasil. Então, veja que o cotidiano é o delineamento de políticas, são as políticas de formação docente, e a pesquisa procura contribuir oferecendo elementos fundamentais. A professora Melânia, que trabalha projeto de estudos e pesquisa sobre o ensino, com conhecimentos derivados da análise do comportamento, com apoio teórico-metodológico do behaviorismo radical. As pesquisas focalizam o ensino, né? São formas de ensino, tecnologias no ensino, algo bastante atual. Desenvolvimento, ensino e aprendizagem, da professora Maria Regina Maluf, se expressa em temas concretos de um outro projeto, que enfatiza o projeto de alfabetização, na perspectiva da ciência, da leitura e o desenvolvimento sociocognitivo nos primeiros anos de vida e linguagem. Então, veja que a questão da alfabetização, né, está colocada aí pela professora Regina como uma temática central no grupo que pensa desenvolvimento, ensino e aprendizagem. Afetividade e formação de professores, a professora Laurinda, né, que está baseada na teoria valoniana. Os alunos enfatizam a importância e presença da afetividade no desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Ensinando professores a ensinar e a política de valorização profissional, o enfrentamento da evasão, né, que é da professora Cláudia Davis, com a preocupação aí com as condições profissionais dos docentes da rede pública. E a representação social e educação, que é a professora Clarilza Prado, que estuda, né, faz nesse momento esse tipo de pesquisa, mas que é reconhecidamente uma cientista no campo da representação social e educação. Tá? E agora, deixa eu ver se eu consigo voltar. Né? Ana, você apresentou uma diversidade de bases epistemológicas, de modos de fazer. Por que a diversidade é tão importante na produção científica? Por que é importante um curso de pós-graduação ter tanta diversidade? Aonde isso é potente? Olha, de novo, eu tenho que recorrer ao que pode ser ciência, né? A ciência, como eu disse, ela tem que estar aberta para todas as possibilidades de conhecimento. A humanidade, ela não produz um tipo de conhecimento, né? Ela produz muitos tipos de conhecimento, ela produz conhecimento sobre muitas coisas diferentes, e ela produz a partir, dialogando. Ainda mais, quanto mais você enriquece esse mundo científico, você dialoga com pessoas diferentes, com construções e conclusões diferentes. Isso vai produzindo uma diversidade muito na ciência, uma diversidade teórica, uma diversidade metodológica, uma diversidade de objetos e de conclusões, né? Então, hoje, no mundo moderno, nós temos uma riqueza no campo científico, que é a riqueza dada, é a riqueza responsável pela diversidade, exatamente porque produzimos muito, que se produziu uma diversidade muito grande. Então, se você se propõe a trabalhar na perspectiva científica, uma das exigências iniciais, além daquela de não ser fundamentalista, de não ser fechado, conservador, é que você seja aberto à diversidade, principalmente quando você está pensando enquanto uma política de formação, né? De formação. Você precisa apresentar a diversidade para aqueles que você vai formar, para que ele possa
se formar nessa riqueza de questionamentos, de embate de ideias, né? De contraposições nas conclusões, de métodos distintos que levam, às vezes, para caminhos muito distintos. Tudo isso tem que estar posto para ser conhecido e como uma possibilidade. Então, um programa de pós-graduação que pretende formar docentes, cientistas ou cientistas, pesquisadores, né, tem que se abrir, tem que começar, tem que aceitar e oferecer estruturalmente no seu programa, na sua organização curricular, ele tem que oferecer a diversidade. Por isso, nós levamos muito a sério essa conversa da diversidade, né? Nós não temos, são poucos os professores que podem dizer assim, não, eu tenho uma parceria aqui com ela porque a gente pensa igual isso. Tá? A gente faz, é bom que se pense diferente, que se tenha uma riqueza grande. E nessa diversidade, você apresentou rapidinho, você pesquisa desigualdade social. E eu queria ouvir o que é a desigualdade social em suas diversas expressões, quais são as diversas expressões da desigualdade social. Acho que essa é uma pergunta, vou aproveitar e trazer outra, para pensar, nesse momento de pandemia, a desigualdade social tem se explicitado, se escancarado, principalmente o racismo da sociedade brasileira. Se a gente, especialmente a juventude, na educação básica, a desigualdade gigante entre os sistemas públicos e privados da educação básica tem aparecido. E me parece que a gente tem falado pouco disso nesse momento, né? Muito da saúde e pouco do baixo acesso que os pobres têm tido à educação nesse momento. Eu queria que você falasse um pouco, respondesse um pouco junto a essas duas perguntas. Quais são as diversas expressões da desigualdade e como você tem visto esse momento da realidade brasileira na educação básica? Bom, agora você fez uma pergunta bem difícil. Eu não sei se os cientistas concordam, mas quando a pergunta é direta naquilo que a gente pesquisa, parece ser o campo mais difícil de responder. Às vezes porque a gente tem muitos elementos que a gente gostaria de colocar todos na resposta, né? E também pelo fato de que exige, quando você faz uma pergunta assim, principalmente numa live, você exige uma certa síntese, né? Então, eu vou tentar, né? Olha, a desigualdade social, vou começar afirmando, concordando com Gessé, com muitos autores que aí estão, né, Postman, com muitos autores que aí estão, de que a desigualdade social é o problema brasileiro. Né? Nós poderíamos resumir o nosso grande problema social como desigualdade social. Né? Por quê? Porque é essa desigualdade que estrutura a nossa vida, estrutura nossas relações, estrutura nossos afetos, estrutura nossas formas de pensar o outro, de nos relacionarmos com o outro, né? É a desigualdade social. E isso eu estou já afirmando que, como um grande, ela tem expressões em todos os campos da vida, né? A desigualdade social. E eu me dedico, né, com o professor Ronca, a pensar esta desigualdade social, como é que ela se expressa no campo da educação, como é que ela se expressa no processo de escolarização. Também é um campo que poderia muita coisa, por exemplo, o desempenho dos alunos, né, ricos e pobres, é um desempenho diferente, poderia ser uma expressão. Mas nós fomos nos dedicar ao campo das significações, que é um campo pouco estudado, né? E na medida em que a gente entendia que nós estamos fazendo psicologia da educação, nós fomos nos dedicar a uma das expressões, que é como é que jovens constituídos numa sociedade marcada e fundada e estruturada na desigualdade social, como é que esses diferentes meninos e meninas constituem, significam, né, processam
para si esse movimento, essa experiência do processo de ensino-aprendizagem. Tá? Por quê? Porque não é só porque a escola é uma escola, isso aqui é a escola da periferia, né? Então uma escola que carente, pobre, sem material, não, a gente tem experiências de muitas escolas públicas que fazem bons trabalhos, né? Mas a questão de se inserir socialmente como alguém que está numa camada pobre, desvalorizada, humilhada pela situação de trabalho, pelas relações sociais, né, pelas condições de vida em geral, essa criatura, ela tem elementos da vivência que possibilitam uma determinada significação sobre o processo de escolarização. E é isso que nos interessa, né? É saber como que esse processo de escolarização é significado diferentemente pelos jovens da camada alta, né? Que viajam, que falam línguas, que têm tecnologia em casa, não é só a experiência da escola. Por isso, nós não vamos lá responsabilizar a escola. Nós estamos pegando a escola como objeto de significação, né? Então, essas expressões, né, elas podem estar... Aí a gente tem alunos que vão estudar diferentes, por exemplo, o clima, o ambiente escolar, como é que os alunos veem o ambiente da sua escola, ricos e pobres, como é que eles veem diferentemente, como que jovens, o seu estudo, né? Jovens gays, meninos gays, pobres e ricos, como é que eles veem, significam o desenvolvimento, né, da sua sexualidade a partir da escola, né, como é que a escola impactou no seu desenvolvimento, que diferenças as crianças... Às vezes a gente pega a universidade, né, por exemplo, com o ProUni, nós estudamos, eu tive vários alunos estudando, alunos pró-unistas e não pró-unistas, né, porque é uma diferença grande. Como é que você vê você estar na universidade? Como é que é a universidade para você? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Para que você está aí? Né? São perguntas respondidas de forma muito distinta. É impressionante como a camada pobre, eu vou dar só esse exemplo, coloca como um aspecto da sua resposta para dizer o que eu estou fazendo aqui, os bolsistas ProUni, eles com muita frequência colocam: eu estou aqui me formando para ajudar a minha gente. Né? Isso você não ouve jamais desta forma, nem de uma camada alta. Então, há uma diferença no próprio vínculo com a profissão que você escolheu, aquele curso que você está fazendo. Então, nós vamos, assim, todo esse campo dessa diferença entre produção de significações, que são diferenças que nós estamos entendendo como diferenças produzidas pela desigualdade social. Né? Bom, a pandemia escancarou essa desigualdade social, vem escancarando essa desigualdade social, né? Nós podemos até dizer que a morte do menino que caiu lá no prédio, né, tem a ver com a pandemia, né? Uma mãe que se vê obrigada a trabalhar, uma mãe que se vê obrigada a levar seu filho para o trabalho, porque a escola não está funcionando, né? Então, é a condição, é a situação da pandemia que geradora de todos esses casos, né? E é a desigualdade social que está na base, né? Meus netos estão indo à escola, né, virtualmente, dois deles, um do sexto ano, esteve aqui comigo, eu estou em Jarinu, né, numa chácara em Jarinu, onde eu estou desde março, em isolamento, e um neto de tempo comigo, e eu ia à escola com ele, né, virtuava, claro, ele fazia as atividades sozinho, mas eu acompanhava. Então, é tão diferente, né, ter a possibilidade de
conversar, o professor mandou assistir um filme, nós assistimos juntos, eu, ele e meu marido assistimos juntos, conversamos sobre o filme, né? Era um professor de geografia que mandou assistir Avatar, né? Então, nós conversamos sobre o filme, né? É completamente diferente de você não ter essa possibilidade. Então, quando você retira a escola como uma atividade obrigatória diária de se ir pessoalmente, fisicamente, você começa a ver a desigualdade tomar conta. Por quê? O local de moradia, como é que se estuda numa casa pequenininha, cheia de gente, todo mundo falando? Como é que que tecnologia que você tem de acesso, que ajuda você tem para compreender, né? Porque às vezes não estamos acostumados com o remoto, né? Então a gente precisa elaborar isso, a gente precisa ajuda, né? Para estar ali naquela condição, usando aquele recurso, aquela ferramenta. Então, isso tudo vai... a mãe que precisa sair, né? Apesar de isolamento, ela precisa sair porque ela não pode deixar de trabalhar, porque ela não pode deixar de trazer a comida para casa, né? Tudo isso foi ficando muito evidente. E eu vou contar para você uma historinha para finalizar essa pergunta que você me fez, porque eu acho que nós estamos caminhando também para a nossa finalização. Eu fiz uma entrevista com uma moça de Heliópolis, e é pelo Instituto Silvia Lane, né? A gente tem, de vez em quando, a gente faz umas lives, assim, e a gente tem uma decisão, assim, de dar a voz àqueles que não têm voz na mídia, né? Então, nós fomos em busca, e ela veio para uma entrevista comigo numa live pelo Instituto Silvia Lane. E eu disse para ela, Cleide, me conte que vocês têm medo em Heliópolis, a comunidade tem medo da pandemia? Ela disse, nós temos medo. Eu falei, pois é, nós também temos medo. Então, me conte se há uma diferença entre os medos que nós sentimos. Que medo é esse que a camada alta tem da pandemia? Que medo é este que a intelectualidade tem da pandemia, que entende, que tem recursos intelectuais para compreender né, o vírus, não é um fantasma o vírus. Que medo é este que a população pobre, que a comunidade de Heliópolis tem? Ela disse, é um medo bem parecido, o medo de morrer, o medo de ficar doente, blá, blá, blá. Mas o maior medo que a gente tem é de não ser o escolhido. Eu disse, não compreendi. Ela disse, por exemplo, tudo que está se falando é que vai faltar leito no hospital, é que vai faltar máscara, é que vai faltar respirador, né? É que vai faltar comida para as pessoas, é que vai faltar lugar de trabalho, é que vai faltar... E aí, nós temos muito medo que na hora que se tiver que escolher entre um de nós e outro, nós não seremos os escolhidos. Só o Zé Moura, né, com a humilhação social, poderia dar conta dessa expressão que ela me dá, esse conhecimento que ela me oferece a partir da vida cotidiana, voltando lá no começo, né, a partir da vida cotidiana, ela me dá esse conhecimento para que eu possa trazer isso para fazer parte da minha produção científica, né, que é uma condição que a desigualdade oferece, de você ter medo de ser aquele que não tem o recurso, de ser aquele que não é o escolhido. Se tiver um leito, não será de alguém de Heliópolis. Tá? É isso que ela estava me dizendo. Eu sei, Ana, que não será de alguém de Heliópolis. Então, Heliópolis aqui também trabalhado simbolicamente. Né? E isso é a desigualdade social, que se incorpora com facilidade, com naturalidade, vira alguma coisa comum na nossa vida, né? Vira alguma coisa, e é a desigualdade que se soma, né? Porque na desigualdade você tem vários outros aspectos que vão produzindo a enorme desigualdade. Você tem, por exemplo, a questão racial, você tem, por exemplo, a questão da sexualidade, você tem, por exemplo, a questão de gênero, você tem muitas questões, você tem a questão regional, né? No Brasil você tem a questão regional, se você vem do Sul ou se você vem do Nordeste,
né? Então, essas coisas elas vão se somando e produzindo uma profunda desigualdade social. Profunda, porque ela é marcada por muitos aspectos que não são simples aspectos, né? Até a questão etária, como estudava a Fulvia Rosenberg, né? Então, eu acho que tudo isso vai ficando evidente. Só nos resta perguntar o que é que nós vamos fazer com isto que nós estamos percebendo. Nós do PED... E o que a ciência faz com isso que ela percebe? Nós do PED estamos querendo receber muitos alunos que tenham essas inquietações, que tenham vivido a pandemia de uma forma instigadora, inquietante, que possam trazer, eu acho que essa situação vivida, ela trará com certeza novos aspectos para a produção científica, né? Em muitos campos nós teremos que dar conta daquilo que vivemos, daquilo que estamos vivendo, daquilo que viveremos, né? Já tem gente falando assim, e como será depois da pandemia? Já tem discussões sobre pós-pandemia, né? Por quê? Porque sabemos que não sairemos da mesma forma. A escola não sairá da mesma forma, a educação não sairá da mesma forma, né? Muita coisa. Por exemplo, eu acho que a gente derrubou a homeschooling, né? Porque hoje as pessoas estão desesperadas porque elas, meu Deus do céu, como faz falta a escola para minha criança? Outro dia uma sobrinha minha disse assim, ai tia, teria sido melhor, né, que o isolamento tivesse sido feito dentro das escolas. As crianças ficavam lá com os professores, a gente ia de vez em quando, por internet, a gente via os filhos. Por quê? Porque a gente se dá conta do empobrecimento da exigência, para que não haja muito empobrecimento, e do empobrecimento que significa não estar na escola, né? Então, eu acho que o campo da educação tem muita coisa do ponto de vista da significação, dos elementos psicológicos, que a psicologia da educação deverá tomar para estudar, porque pode ser muito interessante a gente voltar a discutir o papel da escola, né? Que escola é essa que nós tínhamos e que escola a pandemia nos permitiu descobrir. Você termina com uma grande pergunta, convidando os pesquisadores ao PED, né, Ana? Caminhando já para... Quem tiver questões desse tipo, né, que estão no campo simbólico, no campo dos registros psicológicos de subjetividade, sobre essa experiência e tem um interesse pela educação, acho que o PED é um excelente lugar. Ana, eu tenho aqui uma série de perguntas para te fazer. Você sabe, deixo aqui público, minha admiração, o quanto eu sou seu fã, é uma delícia estar com você, foi um privilégio ser orientado por você durante o mestrado e ser seu parceiro de profissão e estar aqui com você nesse momento. Eu estou muito feliz. Eu não vou conseguir fazer metade das perguntas que eu escrevi, porque não é sempre que a gente tem essa oportunidade. Agradeço muito sua presença e vou aproveitar para perguntar se você quer fazer alguma consideração final. Fica super à vontade para encerrar do modo como você quiser. É tudo seu. Eu gostaria apenas de dizer, penso que a hora que o professor Ronca tiver a oportunidade de estar nesse espaço, ele falará que é a preocupação com as bolsas de estudo, né? Nós temos, a PUC tem coerentemente lutado pela manutenção de bolsas, pela substituição de bolsas, né? Porque nós temos um governo federal recolhendo, né, a partir das suas agências, como o CNPq, recolhendo bolsas com dizendo que vão fazer uma nova forma, um novo processo de distribuição das bolsas, porque as bolsas são distribuídas pelo CNPq aos programas, e os programas têm autonomia na distribuição das bolsas para os seus alunos. Claro, você conhece o aluno de perto, você tem uma política de investimento em determinados tipos de conhecimento, e na hora que isso vira centralizado pelo CNPq, há um enorme risco de que o campo da educação, por exemplo, seja um dos pouco valorizados, né, e tenha poucas bolsas, mas nós estamos lutando muito, a PUC tem coerentemente, fortemente lutado
pela manutenção da sua condição de formadora de pesquisadores com qualidade, né? Então, acho que é importante a gente fazer esse registro, para que aqueles que possam estar aí, ou já são alunos, ou são interessados e estão pensando em estar conosco algum dia, saibam que aqui nós trabalhamos, nosso nome é Resistência. Ana, rapidamente, quando você estava falando das bolsas, tem algo inédito aí no programa do PED, que foi a instauração de cotas raciais, que depois se ampliou para os programas de pós-graduação. Imagino que o professor Ronca vai dizer isso. Se você puder falar rapidamente sobre como foi esse processo, sei que você participou ativamente da construção desse programa, desse projeto, que hoje se faz realidade nos programas de pós-graduação da PUC São Paulo. Eu tinha a satisfação de ser, naquele momento, a coordenadora do programa, né? Tinha também a satisfação de trabalhar com o professor Ronca, e que sempre teve, desde da sua gestão como reitor, né? É o reitor que assinou o convênio ProUni. A gente tinha uma preocupação muito grande. O PED recebe um conjunto grande de alunos que vêm da rede, né? E nós começamos a receber um conjunto de alunos negros que passavam a ter interesse em estar conosco, a pesquisar, porque tínhamos a abertura para esse tipo de investigação, de conhecimento, de curiosidade científica. Então, nós percebemos a necessidade de nossas cotas, elas não são na seleção, né? A seleção, ela está lá ainda constituída, e necessariamente constituída, por uma avaliação de mérito, né? Mas depois que o aluno entra, ele reivindica a bolsa, e nem sempre a gente tem bolsa para todo mundo. Aí, nesta divisão de bolsa, nessa distribuição, nós achamos por bem fazer a experiência de cotas raciais. Então, nós passamos a dedicar 30% das bolsas existentes a alunos que se declaravam negros, né? Negros, pardos ou indígenas. E aí, a nossa experiência durante um ano foi tão interessante que nós levamos ao colegiado de todos os programas, os 30 programas que a PUC tem de pós-graduação. E foi muito interessante porque o pró-reitor recebeu muito bem, né? O professor Márcio recebeu muito bem a ideia das cotas e implementou em todos os programas de pós-graduação da PUC de São Paulo. Então, nós temos cotas para negros, indígenas, na distribuição das bolsas. É uma experiência tímida, eu diria. É tímida, ela é importante, é bacana, mas ela é tímida, porque o ideal seria que a gente tivesse melhores condições sempre para fazer as coisas, para oferecer muito mais. Mas, enfim, é um primeiro passo e uma iniciativa importante que tem... E aí, o que aconteceu? Aconteceu que nós começamos a receber mais alunos negros, que se candidatam ao PED, né? E para nós essa experiência foi fantástica. Mudou muita coisa da nossa produção, mudou muita coisa das nossas relações entre estudantes, o movimento de alunos negros, né? Um conjunto de alunos dos vários programas, eles passaram a se reunir como um conjunto, como um grupo de alunos negros dos programas de pós-graduação. Isso enobrece, isso desenvolve, isso aperfeiçoa, engrandece qualquer universidade. A PUC de São Paulo é ela. Ana, muito obrigado pela sua presença, pela disponibilidade. Seguimos aí em resistência pela ciência, para a ciência, em diálogo com a realidade. Vou aproveitar aqui para convidar as pessoas que estão nos ouvindo para a próxima live do PED, que vai ser dia 8/6, segunda-feira, com a professora Wanda Maria Junqueira de Aguiar, a IA, e o aluno Fábio Gomes. O tema deles é as contradições do campo educacional em tempos de pandemia, contribuições da psicologia sócio-histórica. Estão todos convidados para a próxima live do programa de Educação, Psicologia da Educação da PUC São Paulo. Muito obrigado, boa noite a todos e todas. Obrigado, Naboc. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns mais uma vez pela iniciativa.